E aí galera, beleza? Na ideia de hoje vamos falar sobre caracóis, caramujos e lesmas. Este tema foi sugerido por Raul Camargo. Muito obrigado pela sugestão. Vocês acham que existem diferença entre esses três animais ou que é tudo a mesma coisa? Pois bem, vamos lá. Os três animais são invertebrados e não possuem coluna vertebral. Eles pertencem ao filo Molusca e a origem da palavra molusco, do latim molusco, significa mole, ou seja, eles são animais de corpo mole. Também fazem parte deste filo Molusca organismos como os mexilhões, as ostras, vieiras, lulas e polvos. E os caracóis, lesmas e caramujos, além deles pertencerem a este filo Molusca, eles estão agrupados em uma classe específica, somente para eles, chamada de gastrópoda. E a origem da palavra gastrópoda, do grego, gaster significa estômago e podo significa pé, ou seja, pé no estômago. E a malacologia é uma ciência específica que estuda os moluscos, que vai desde fisiologia, taxonomia e ecologia destes animais. Somando lesmas, caracóis e caramujos, temos aproximadamente 75 mil espécies, sendo que as lesmas estão agrupadas entre 30 e 40 famílias, já os caracóis e caramujos pertencem a 400 famílias. E estes gastrópodes são moradores antigos do planeta Terra, pois, segundo pesquisadores, existem registros fósseis que datam de 500 milhões de anos atrás. E as espécies fósseis desses animais já foram catalogadas em 15 mil. Com relação à morfologia desses animais, é o seguinte: as lesmas não possuem concha externa no corpo, elas até apresentam uma concha interna. E em algumas espécies até elas apresentam uma concha externa, mas é muito pequena. Existem espécies de lesmas terrestres e também espécies que habitam o ambiente marinho. Já o caracol e caramujo, eles apresentam concha externa no corpo, enrolada em forma de espiral e rígida. E essa concha serve como proteção para estes animais. Quando falamos em caracol, estamos nos referindo ao gastrópode que apresenta hábito terrestre. Já quando falamos em caramujo, estamos nos referindo ao gastrópode de hábito aquático. Porém, esses termos de nomes populares, caracol, caramujo, esses nomes são sinônimos em várias regiões do Brasil, e isso varia muito de região para região, mas na verdade são apenas denominações diferentes. E esses três gastrópodes, lesmas, caracóis e caramujos, eles possuem 4 tentáculos, sendo que os 2 superiores são os tentáculos oculares, onde estão localizados os olhos, e os 2 tentáculos inferiores são conhecidos como tentáculos tácteis, e eles servem como órgãos de olfato e táteis. E eles têm pé e massa visceral, e essa massa visceral é recoberta por um tipo de tecido que chamamos de manto, e este manto secreta carbonato de cálcio, contribuindo assim para a formação da concha calcária. E o pé desses animais, quando está completamente formado, ele se torna uma ampla sola rastejadora ventral, que é recoberta por um tipo de tecido ciliado e por glândulas mucosas. E estas glândulas mucosas produzem muco, lubrificando a superfície e assim auxiliando na locomoção destes gastrópodes. E os caracóis e caramujos, eles já nascem com uma protoconcha, que contém todas as camadas das conchas dos adultos. À medida que o animal vai crescendo, uma glândula no manto chamado nácar vai secretando as 3 camadas que formam o seguinte material: periostraco, que é a primeira camada da parte mais externa da concha, rica em conchiolina, que é uma escleroproteína e que vem a ser um tipo de matéria orgânica e tem como função proteger a concha contra a corrosão do meio ambiente. A segunda camada, intermediária, é chamada de ostraco, feita de carbonato de cálcio e o que proporciona dureza à concha. E a terceira camada, que está mais próxima do corpo, é chamada de hipostraco, e esta camada é responsável por fazer reparação em qualquer dano que a concha venha a sofrer. Os gastrópodes, dependendo do meio ambiente em que vivem, utilizam diferentes maneiras para respirar, sendo que as formas marinhas possuem brânquias como os peixes. Já as espécies terrestres possuem pulmão e fazem troca gasosa com o meio ambiente, através de um buraco localizado na lateral da concha chamada de pneumostomos.
blastoma. E como essas espécies têm a pele muito fina, elas conseguem também absorver o oxigênio diretamente pela pele. Possuem um sistema digestivo completo que vai da boca ao ânus. A alimentação dos gastrópodes é bem variada, podendo existir espécies herbívoras, espécies carnívoras, consumidores de detritos e parasitas. Devido a essas espécies terem diferentes hábitos alimentares, a morfologia da rádula varia muito, e esta rádula é uma estrutura localizada na cavidade da boca e é formada por um cinturão de dentes quitinosos curvos. Nos gastrópodes herbívoros, por exemplo, esta rádula ajuda na raspagem do alimento no substrato. Já nas espécies de gastrópodes carnívoros, esta rádula é modificada para rasgar, raspar, cortar, prender e ainda ela funciona como uma espécie de língua, enviando partes dilaceradas da presa para o tubo digestivo. O sistema circulatório é aberto. O sangue é rico em uma forma líquida de cálcio, que se concentra fora do fluxo sanguíneo e se cristaliza como carbonato de cálcio. Na reprodução, os gastrópodes são hermafroditas, ou seja, um único indivíduo possui tanto o aparelho reprodutor masculino como feminino, e assim a fecundação é interna, sendo desta forma que eles fazem autofecundação. E agora vamos às curiosidades. Aruá da mata, cientificamente conhecido como Megalobulimus oblongos, pertence à família Megalobulimidae, é um caracol que ocorre no Brasil e em outros locais da América. Apresenta uma concha que mede de 7 a 11 centímetros. A coloração dessa concha é mais clara e o corpo tem coloração que vai do amarelo esbranquiçado ao cinza. Tem atividade noturna, é uma espécie nativa da Mata Atlântica. Alimenta-se de vegetais e folhagens em geral. Ele tem uma defesa bem interessante, que quando os olhos são tocados, o animal retrai os tentáculos oculares e também consegue retrair o próprio corpo para dentro da concha. E não devemos confundir o Megalobulimus oblongos com o Achatina fulica, que vem a ser o caracol gigante africano, endêmico da região leste e nordeste da África, mas que foi introduzido no Brasil para servir de alimentação, como o escargot, prato típico da culinária francesa, mas acabou não dando certo e o Achatina fulica, que pertence à família Achatinidae, se tornou uma praga e pode transmitir doenças como a meningite a partir do momento que a pessoa tem contato com o muco que ele deixa nas superfícies por onde passou. Esta espécie pode alcançar 20 centímetros de comprimento e pesar 450 gramas. Apresenta coloração marrom na concha e preta no corpo. Se reproduz de 4 a 5 vezes por ano e em cada postura tem de 50 a 400 ovos, que eclodem de 2 a 3 semanas, dependendo do habitat em que elas estão vivendo. Alcançam a maturidade sexual, que é a fase adulta, com 4 meses. Sobrevivem a uma temperatura de 10 graus Celsius. Quando jovens, caminham 500 metros a cada 6 meses. Já os adultos são mais sedentários e caminham mais devagar. Têm hábitos noturnos. E segundo observações de pesquisadores, o gambá de orelha preta de Delphis aurita, da família de Delphidae, está aos poucos atuando como um possível predador deste caracol gigante africano. Espero que tenham gostado. E você que ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, clique no sininho para receber as notificações, dê o seu like, deixe comentários e compartilhe. Acompanhe também as nossas redes sociais, facebook.com/trocando ideias da biologia e no Instagram @trocando ideias da biologia. Obrigado por assistir, até a próxima ideia, valeu!